Galera do online, sejam bem-vindos. Vamos estudar direito penal. Aí, primeira aula, vamos falar aqui da aplicação da lei penal, estudar o artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal Brasileiro. É importante você aí ter em mãos, galera do online, do presencial também, o Código Penal. Né? Sem o Código Penal, fica difícil a gente conseguir estudar, ainda que seja no smartphone, pegar seu smartphone aí, abrir o Código Penal, para a gente poder entender a dinâmica aí desse ramo do direito que tem aí uma repercussão, né, nas provas de concurso público. Tá? Então, aula 1, tá? Aula 1, vamos conversar. Vou colocar no seu caderno aí alguns pontos pertinentes para a gente poder entender e resolver as 10 questões que estão aí, né, de direito penal da banca Selecom, ver qual é a visão dessa banca nas provas objetivas. Então, eu parto de um conceito e dito para você um conceito aí no seu caderno, para você ter aí o material para estudar. O candidato tem que ter um caderno. Semana de prova, você estuda o seu caderno, que é normalmente ali que o professor coloca os pontos mais importantes naquele mundo de informações que tem no edital. Então, conceituar é importante. Coloca-se no seu caderno. O direito penal é o ramo do direito público, que define as infrações penais, é o ramo do direito público que define as infrações penais e as respectivas penas. Então, é o ramo do direito público que define as infrações penais e as respectivas penas. Vamos entender. Por que, Renato, o direito penal está dentro do direito público? Ora, porque o Estado ele tem interesse em tutelar esse ramo do direito. Não depende da vontade do particular. Toda vez que eu vir no ramo do direito a presença do Estado, eu vou falar que ele pertence ao ramo do direito público. Direito constitucional, direito público. Direito administrativo, direito público. Processo penal, direito público. Direito civil, aí é o direito privado, porque a gente desce e depende do particular. Depende da vontade do particular, é direito o quê? Privado. Depende do Estado, é direito público. E esse direito público, notadamente, vai fazer o quê? Vai organizar o Estado? Não, isso vai ficar com o direito constitucional. Vai cuidar da nossa relação aqui, servidores, com o Estado? Não, vai ficar com o direito administrativo. Vai falar de quê? Ora, esse ramo do direito, ele vai se preocupar com as infrações penais. Infrações penais, gênero, que alcança crime, também chamado de delito, e também as contravenções, também chamado de crime anão, contravenções penais. Decreto-Lei 3688 de 41. Então, Renato, quem é que estuda as contravenções penais? É o direito penal. Contravenção penal existe? Existe, embora a maioria, aí a gente acha que, por exemplo, apontar no jogo de bicho não é contravenção penal. Perturbar o sossego alheio não é contravenção penal. Aí ele me empurrou, o empurrão, vias de fato. Artigo 21, chega muito delegacia, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, o vizinho com aquele som alto, insuportável, perturbação do sossego alheio. Então você tem várias contravenções ali na LCP, que é de 41, que é estudado sim pelo direito penal. Agora, estuda as infrações penais, assim como as respectivas penas. E aí pergunto para a turma, quais são as penas que o nosso
Código Penal define, né? Ora, são 3. As penas são, letra A, privativa de liberdade. O que mais? Beleza, restritiva de direito. E multa, muito bem, multa. Então, artigo 32, questão seca. Né? Ah, então quer dizer que todas as penas estão aqui? Né? Ora, para o Código Penal, sim. Mas você tem hoje, por exemplo, o porte de drogas para consumo pessoal, que não tem nenhuma dessas sanções aqui. Né? Artigo 28 da Lei de Drogas, a 11.343, fala que se eu for pego, né, portando um pino de cocaína no meu bolso para consumo pessoal, eu vou tomar uma advertência. Tem na lei advertência aqui? Não. Por isso que gerou a discussão lá em 2006 se, né, o Estado havia o quê? Descriminalizado o porte de droga para consumo pessoal. O que ficou ali pacificado? É crime? É. Mas houve o que? A despenalização ou descarcerização. Né? E aí começava ali uma discussão na época, infração penal sui generis, onde o Supremo fala, é crime sim, só que a gente vai sujeitar ali aquele dependente químico a uma advertência, a frequentar um curso, a prestar um serviço à comunidade. Né? Tudo isso nos moldes do juizado especial criminal. Tá? Então a ideia de direito penal, conceituando, é basicamente isso. Ramo do direito público, que vai estudar crime, delito, contravenções penais e vai aplicar uma pena àquele indivíduo. Agora, esse direito penal, 2, ele se preocupa com a norma penal. Norma penal. Você pegar o seu programa do concurso, tá assim, ó, norma penal. Então a banca vai te perguntar, o que é uma norma penal? Letra A, incriminadora. Incriminadora. Barroso, o que é uma norma penal incriminadora? O nome está dizendo. Né? Incriminadora é aquela que vai incriminar. Se vai incriminar, eu tenho que ter um preceito, ó, um preceito primário, mais um preceito o quê? Secundário. Turma, o que seria o preceito primário? Preceito primário é a conduta. Conduta. E o preceito secundário é a pena. Qual é o crime mais perfeito do Código Penal, turma? 2 palavras, né? O define. Homicídio. Homicídio fala o quê? Qual é a conduta do homicídio? Matar. Matar alguém. Matar alguém. 121 do Código, está lá a conduta. Tem pena, sim ou não? Sim, 6 a 20 anos. Então já começo com 6 anos. E o juiz vai aplicar a dosimetria da pena. Verificar aquele critério trifásico da pena. Né? Ou seja, a fixação da pena, artigo 59 do Código Penal, depois ver causas de ali, atenuante e agravante, e depois o quê? Causas de diminuição e de aumento de pena. Medir de 6 a 20 anos. Esse é o preceito secundário. Então, norma penal incriminadora, a exemplo do 121, homicídio, traz um preceito primário e um preceito secundário. Será que toda norma, turma, do direito penal, será que todo o Código Penal, ele traz norma penal incriminadora? Não. Não por quê? Porque você vai encontrar em vários artigos do Código Penal preceitos, só que não tem ali uma pena. Tem conceitos, definições, explicações. Por exemplo, essa norma
É chamado de norma penal não incriminadora. Ora, a norma penal não incriminadora, se você pegar um dia o seu Código Penal para ler, você vai observar, aqui tem um código 2021, tem vários códigos aí espalhados. Barroso tem que ter um código? É importante ter um código, para você folhear, riscar. Ah, não comprei, imprime da internet. A prova é papel, não adianta, são 4 horas de prova, 5 horas de prova, você ali podendo, né, mudar o curso da sua vida, então tem que dar o melhor. Né? Tá estudando para essa prova? Tô. Vou fazer outros concursos? Não tenho dúvida. Você passando nessa prova, você vai continuar estudando para o concurso. Né? Porque é um caminho, meio que é uma cachaça esse negócio de concurso. Você passa em um, tô ganhando aqui 10 mil num cargo, beleza. Aí você vai perceber, né, que o orçamento aí, né, não vai comportar suas vaidades e você vai olhar para outros cargos. Enquanto tiver gás, porque esse gás uma hora acaba. Aí você já pensa em aposentar. Estou há 12 anos no Estado. Faltam 8 para eu ir embora. Já começo a pensar, cara, faltam 8 anos. Daqui a pouco faltam 7, faltam 6. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a nossa Previdência Social, Rio Prev, né, exige ali do policial civil, homem, pelo menos 20 anos, né, no serviço público. Mulher, 15 anos. Né? Então, você quando passa num concurso, a tendência é você continuar estudando para passar em outros concursos. Então é importante ter a lei seca em mãos para poder estudar. E aí, turma, você vai observar que eu vou ter normas que não trazem crime. Elas, ora, vou ilustrar aqui, ora vão ali, né, trazer conceitos para a gente, né? Norma penal não incriminadora explicativa. Explicativa. O nome tem que me ajudar. O que seria uma norma penal não incriminadora explicativa? É aquela norma penal que vai conceituar, vai definir o instituto. Por exemplo, você pega o artigo 312 do Código Penal, que traz o clássico crime de peculato. O que é o peculato? Pecus. Antigamente, a moeda do rei é o Estado, era o gado. Né? Pecus. Pecus, pegar o gado. Essa era a ideia do latim. Quem pegava o gado do rei praticava pecus lato. E aí trouxemos isso para o Brasil, lá em 40, 41, e criamos o peculato. Né? 2 a 12 anos de reclusão. Ou seja, você tem um tipo penal que fala que se um funcionário público se apropriar de um bem público ou de um particular, pensa, você, policial penal, vai trabalhar no olho do furacão, amigo. Que é o quê? Presídio. Tem que ter perfil para aquele cargo. Né? É um ambiente que você percebe, né, ali, você faz conta. Você olha para você, tem eu e mais 6 policiais penais. Aí olha, nossa, tem 2.000 presos. Amiguinho, 2.000 presos. Aí você faz conta rápido e começa a ver que é um caldeirão aquilo ali. Né? Mas funciona. Você não vê problemas aí, né? Às vezes tem um probleminha ou outro, mas resolve, mas funciona. Né? Então, é muito comum você ter contato com o familiar de preso, isso ou não? Dia de visita. E aí, ou seja, pensa num policial penal que se apropria de um bem do preso. Se apropria para ir. O que é se apropriar? É se tornar dono daquela coisa que não é dele. E aí ele está no crime de peculato. Peculato, apropriação. Tem peculato, furto. Vamos ver isso aqui depois. E aí, Barroso? Mas está escrito aqui no artigo, apropriar-se o funcionário público. Quem é o funcionário público? Ora, o Código Penal, ele vai me explicar. Ele vai me explicar lá no 327. Quem é o funcionário público. Ou seja, eu não consigo estudar o peculato se eu não souber o que é um funcionário público. Então, a norma não incriminadora explicativa está na definição
de servidor público, de funcionário público a fins penais. Vou ler o artigo. Considera-se funcionário público para os efeitos penais todo aquele, ainda que sem remuneração, ainda que de forma eventual, exerça cargo, emprego ou função pública. Ah, então quer dizer que o funcionário público está previsto no Código Penal? Tá. Não tem nenhuma pena nesse artigo 327, mas ele está me explicando. Eu vou trabalhar também nas provas com a norma penal não incriminadora que vai permitir comportamento, a permissiva.